Então, esse ponto que o Felipe traz, ele é bem interessante, e eu queria até, antes de entrarmos nas soluções desse primeiro tema, eu queria intensificar um pouco essa parte com ele. Hoje, na sua leitura, Felipe, mental, na sua leitura como um especialista de alta performance, muitos atletas, não vou dizer nem jogadores de futebol, atletas em si, pensam mais na imagem do que propriamente na prática esportiva dele? Ou tem casos que ainda se superam ou ficam meio a meio? Nossa, boa pergunta. Claro que eu vou depois puxar a sardinha para o lado da Gold e dizer que esse trabalho também entra nesse aspecto de tentar diminuir essa questão do ego e pensar mais na performance do jogador, mas uma coisa em comum que todos os jogadores pensam é muito no resultado. Isso é fato. Se ele fez o gol, se ele deu assistência, pensar no futebol, mas pense para outros esportes. Individualista. No sentido de o time pode ter ido bem ou mal, mas eu me destaquei, eu tive isso, aquilo. Perfeito. O posicionamento dele, claro que ele espera que seja o ganha-ganha, né? Que é o clube bem e ele bem. Ótimo. Só que muitas vezes, em determinadas situações, ele sempre vai, se o clube, a gente pensa na instituição, na forma como as coisas estão sendo conduzidas e nessas ajudas ou não que a instituição tem com ele ou não, ele vai pensar em si o que ele pode melhorar muito do posicionamento que ele está tendo ali, na forma como ele se comunica com o torcedor, na forma como ele performa dentro de campo e busca esses resultados que ele espera, e o que a diretoria, a comissão pensa dele, se ele é um jogador dispensável, titular, entre os 11, buscando oportunidades ou não. Então, cada caso é muito um caso nesse sentido. Mas o que eu consigo te mostrar nesses estudos e informações que a gente tem ele está sendo contratado por uma instituição, ele tem uma relação diferente com o clube do que o torcedor. Ele é alguém contratado, ele é alguém que está buscando e visa-se o que aquela oportunidade vai agregar na minha carreira, não só em valor econômico. Eu vou conseguir um outro clube ou continuar na minha carreira mesmo com idades avançadas, mantendo salário na mesma base que eu tinha antes, ou meu empresário vai conseguir novos patrocínios, né? Porque também existe essa questão midiática e de posicionamento fora, né, das quatro linhas. Tudo isso é vislumbrado. Claro que ele vai entrar em campo, ele vai pensar em jogar, fazer o melhor dele, mas inconscientemente uma outra tomada de decisão ali vai entrar em contato com esses conflitos que ele tem da torcida, com o fora de campo, se a torcida pegar muito no pé dele ou não, se ele tem muito mais medo de errar por conta desse pegar no pé do atleta ou não, se a diretoria tem um salário atrasado e às vezes uma dividida um pouco mais calorosa que ele pode sofrer uma lesão ou ter um impacto diferente, será que ele vai na mesma forma e maneira, né, de entregar aquela performance que era esperado? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E o jogador, obviamente, ele pensa muito no posicionamento e na carreira dele. São poucos, e a gente vê isso hoje, e acho que foi também um pouco da nossa época, de jogadores que se tornam ídolos pela identificação, referência e por um amor ao clube ao extremo, sem pensar muito em negócio, né? Ser mais ele com o clube, com a torcida, do que necessariamente... E jogadores e pessoas que passaram por dificuldades com diretorias, né, em alguns momentos conflitantes, e ele sendo a representação do clube, do torcedor e dos jogadores perante a diretoria, né? Tem esses embates. Mas hoje é um pouco mais difícil acontecer, pelo mercado, pela performance, pelo contato com o torcedor, pelo como a diretoria fomenta, né, o processo de negócio e tudo mais. Mas pensando em alta performance nessa questão mental, obviamente entra em campo o que é mais vantajoso em relação à carreira e o desenvolvimento dele como um todo do que necessariamente um clube. Ele fica chateado numa eliminação? Óbvio, ninguém gosta de perder e todos eles são muito competitivos por terem chegado lá. Mas depois ele, me beneficiou, a notícia me ajudou, eles estão pegando muito no meu pé, não estão, posicionamento, redes sociais, isso tudo também influencia na continuidade da performance, na tomada de decisão e escolha dele, sim, dentro de campo. Isso que o Felipe falou e que eu concordo genuinamente é interessante para você, torcedor, e para mim, porque eu também estou aprendendo com o Felipe. De novo, eu entendo porque a minha